Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, companheiros, amigos, a paz do Senhor. Aqui estou neste início de um novo dia, como também no final de mais uma semana de meditações dentro da palavra de Deus. Vamos então mergulhar nas Sagradas Escrituras. Conforme os senhores já sabem, estamos meditando aqui no capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Colossenses. Hoje vamos meditar no versículo de número 5. Olha o que nos diz o nosso querido e amado apóstolo Paulo. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé, em Cristo. Não é interessante, irmãos? Paulo não estava presente na cidade de Colossos. Paulo não estava presente fisicamente na igreja dos Colossenses. Mas de onde ele estava, a sua preocupação era muito grande, não somente com aquela igreja, mas também com a igreja de Laodiceia, como ele falou no primeiro versículo deste capítulo. E a sua preocupação também se estendia às demais igrejas da região, não é? A de Tessalônica, a dos Filipenses, e daí por diante, dos Efésios também, lá na cidade de Éfeso. Enfim, amados. E esta preocupação não era somente de Paulo, mas de todos os apóstolos, companheiros seus, que ficavam em Jerusalém, os apóstolos chamados da circuncisão. Então Paulo estava dizendo: meus irmãos, embora eu esteja ausente quanto ao corpo, isto é, não estou presente fisicamente, estou longe de vós, mas o meu espírito está convosco. Em outras palavras, o meu coração está aí com vocês, o meu coração está convosco. E quero dizer que regozijo-me, olha só, ele se alegrava em ver, ou ao ver, o quê? A vossa ordem. Essa ordem aqui é no sentido de progresso, crescimento. Paulo se alegrava vendo a igreja de Colossos progredindo espiritualmente, crescendo espiritualmente, não somente em números, como principalmente em qualidade. Porque, irmãos, o ideal é que a igreja cresça qualitativamente e em número. Não adianta crescer só em número e não ter qualidade. É o que se vê muito hoje em dia, igrejas hiperlotadas de crentes. Agora, qual é a qualidade espiritual destes crentes? Que tipo de fé eles professam e defendem? Tem muita gente aí, irmão, que não sabe sequer defender a razão de sua fé, conforme Pedro nos ensina em uma de suas epístolas. Tem muito crente por aí que não sabe nem por que é crente. Descem as águas batismais sem sequer saber, entender o verdadeiro significado do batismo, o verdadeiro simbologia do batismo. Ele batiza por se batizar, porque acha uma cerimônia bonita, vê outros se batizando e quer se batizar também, mas não entende nada a respeito do assunto.
E são muitos os crentes que permanecem dentro das igrejas sem qualquer tipo de firmeza na fé. Qualquer vento o derruba e o leva embora. São crentes que se tornam melindrosos, contudo se ofende, contudo acha mal, acha ruim. Por qualquer motivo já quer largar a igreja, não quer reunir mais, não são assíduos, não frequentam a escola dominical, não frequenta o culto de ensino, que é o culto de doutrina. Vai aos domingos apenas. E às vezes chegam atrasados e ainda querem sair antes que o culto termine. Se o culto demorar um pouquinho mais, murmuram, criticam, porque eles têm outras pretensões, querem ver outras coisas, querem ir a outros lugares na hora do culto. O culto não é a primazia deles, não é o foco deles. São crentes por serem crentes, meramente. Isso é muito ruim. E hoje as igrejas estão lotadas desses tipos de crentes, que não vão chegar a lugar algum. Sabe por quê, irmãos? Porque para entrar no céu, tem que nascer de novo. João 3, versículos 3 a 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Para entrar no céu, tem que ser santos. Sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Para entrar no céu, tem que ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, uma verdadeira igreja. 1 Pedro 2, 9. Ou seja, para entrar no céu, tem que ser crente de qualidade. Aquilo que disse Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 14. Um povo especial, um povo zeloso e um povo de boas obras. Isso se chama qualidade. Isso significa qualidade. Então, a igreja de Colossos, ela crescia, primeiramente, em qualidade. Em seguida, em número. É o que observamos aqui, Paulo dizendo: regozijo-me em ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Era uma igreja firme na fé. Era uma igreja que defendia a sua fé. Se fosse possível, morria pela sua fé. Mas não negava o bom nome de Jesus Cristo. Lendo as epístolas que estão no Apocalipse, destinada a Esmirna e a Filadélfia, Esmirna, capítulo 2, de 8 a 11. Filadélfia, capítulo 3, versículos de 7 até o 13. Encontramos ali Jesus elogiando as qualidades dessas duas igrejas. E olha que eram 7, mas 5 tinham se afastado. Mas essas duas, Esmirna e Filadélfia, permaneciam firmes na fé. E Jesus disse para elas: embora vocês sendo pobres, tendo pouca força, não negaste o meu nome. Eles resistiram aos falsos judeus, os que eram da verdadeira sinagoga de Satanás. Se diziam que eram judeus, mas mentiam. E essas igrejas não se deixaram levar pelas falsas doutrinas, pelos falsos mestres, pelas heresias, mas firmes permaneceram na fé, e na fé cresceram, e pela fé se aproximaram em muito de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, à distância, ele falava do seu regozijo, da sua alegria em ver, saber, sentir
que a igreja de Colossos era uma igreja que estava em ordem. Era uma igreja que primava pela ordem, pelo progresso, pelo crescimento, mas um crescimento sustentável, um crescimento de qualidade, não somente em números, porque aqui o número será uma consequência. A causa de uma igreja abençoada e boa é ela ter qualidade, qualidade bíblica. Essa é que é a verdade. E olha, irmãos, para nossa tristeza, são poucas as igrejas que podemos dizer, hoje em dia, que têm qualidade, que são igrejas de qualidade, onde a palavra de Deus tem prioridade, primazia, onde a palavra de Deus é o foco destas comunidades locais. Igrejas que são verdadeiros crentes berianos. Leia Atos 17:11, aqueles crentes que leem a Bíblia sempre e conferem na Bíblia o que os ensinadores estão a dizer, para saberem se eles estão falando a verdade ou se estão tentando enganar. Porque hoje em dia estamos cheios de falsos mestres por aí afora, ensinando heresias e enganando os simples na fé e fazendo dessa gente ainda moeda de troca, comércio, negócio. Pedro nos advertiu isto. Leia 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 até o 3. E o problema, como disse Pedro, é que muitos seguem essa gente. O versículo 2, aqui do capítulo 2, de 2 Pedro. Mas Paulo louvava a Deus e se regozijava em Deus, em saber que aquela igreja, que com tanto amor ele havia fundado, era uma igreja que estava em ordem, em franco progresso, primando pela qualidade e, é claro, crescendo em número, e que era uma igreja que estava firme na fé em Cristo. Oh, aleluia! Já dizia o velho apóstolo: a minha alegria e coroa é que possais estar firmes em Deus. É a alegria de todo bom líder, de todo bom pastor, é que o seu rebanho esteja sadio, que tenha qualidade, que cada ovelha esteja em conformidade com a palavra de Deus, que não ande de qualquer maneira, que viva de acordo com a vontade do Espírito Santo. Leia a segunda epístola de João, versículos 2, 3 e 4, quando ele, se dirigindo ao líder da igreja, ele diz: amado, desejo que te vá bem e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. E os versículos 3 e 4, ele abre o seu coração dizendo que ele se alegrava muito em saber que os seus filhos andavam na verdade. Como é bom para um pastor saber que uma ovelha, 2, 3, grande parte do rebanho, se possível todo o rebanho, ande na verdade, pratique a verdade, defenda a verdade, ainda que tenha que expor a própria vida e pela verdade venha morrer, assim como morreram os profetas, patriarcas, os apóstolos, não é? A igreja do primeiro século. João Batista foi um exemplo marcante disto, quando, falando uma verdade para Herodes, Herodes o mandou matar. Mas ele não voltou atrás. Estamos vivendo os tempos difíceis, trabalhosos, onde poderemos ser perseguidos por falar a verdade, por pregar o evangelho. Mas se tiver de morrer, que morramos. Porque diz a Bíblia: ser fiel até a morte. Ser fiel até o martírio, se necessário for, e dar-te-ei a coroa da vida eterna.
Apocalipse 2:10. Isso é para uma igreja de qualidade. Isso é para uma igreja que verdadeiramente ama o Evangelho, ama a palavra, ama as sãs doutrinas e que deseja ardentemente um dia se encontrar com Jesus e vê-lo face a face e se tornar semelhante a ele. 1 João 3, versículos de 1 até o 3. É uma igreja que purifica-se a si mesmo porque ela tem esperança de um dia ter esse encontro real, marcante e eterno com Jesus, nas nuvens e de lá para a glória celestial. Porque ainda que no corpo esteja ausente, em espírito estou convosco. O meu coração está convosco, ainda que esteja longe de vocês. O meu coração está junto de vocês. E estou aqui me regozijando e vendo a vossa ordem, o vosso progresso, o vosso crescimento e a vossa firmeza na fé em Cristo. Que alegria para Paulo receber estas notícias de longe, lá da cidade de Colossos, da igreja que ele tanto amava e que ele fundou com tanto sacrifício. E como é uma alegria, como é maravilhoso para nós sabermos que aqueles crentes que cuidamos e ensinamos permanecem firmes, não se desviaram, mas permanecem na presença de Deus. Irmãos, esta é a nossa maior alegria, essa é a nossa coroa. Porque daremos conta de vossas almas um dia lá no céu, a Deus. Hebreus 13, 16 em diante. Permaneçam firmes, meus filhos, na fé em Cristo Jesus. Se você por algum motivo se afastou, volte depressa. Volte hoje, volte agora, porque Jesus está voltando. E você que ainda não aceitou a Jesus, faça isto hoje, faça isto agora, porque Cristo Jesus está voltando. E ele só vai levar para si um povo que é especial, que é zeloso de boas obras, que está firme na fé em Cristo Jesus. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Isto é o nosso maior prêmio, é a nossa coroa, é a nossa alegria. Que Deus abençoe a todos vocês. Permaneçam firmes, cresçam, progridam e estejam firmes na fé em Cristo Jesus. Que nada, absolutamente nada, venha vos abalar e vos afastar da presença de Deus. Pensem nisto. Deus vos abençoe. Meu Deus e Pai, estamos encerrando mais uma semana de meditações. E que esta palavra fique bem entesourada nos corações. Ó Pai, tu sabes que a alegria daqueles que tu chamaste para a tua obra é ver que aqueles que estão sobre os cuidados de quem os orienta estão firmes, crescendo e se firmando cada vez mais na fé. Esta é a nossa maior recompensa aqui. E sabemos que a maior recompensa virá de ti na glória celestial. Cura os enfermos e soluciones os problemas. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia e um excelente final de semana. Domingo, vem aí, vá à igreja. Estude a palavra de Deus e firme-se na fé em Deus que esta palavra produz em você.
e à noite retorne à casa de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. Mais uma vez, a paz do Senhor. Receba o meu forte e afetuoso abraço. Amém.